Bom, o problema que escolhemos abordar é a detecção de doenças em imagens de fundo de olho que são obtidas por um exame chamado fundoscopia. Então, a gente tem como título aí o uso de visão computacional para a detecção de doenças oculares em fundoscopia. A fundoscopia é feita por um médico utilizando um equipamento chamado oftalmoscópio, que basicamente projeta um feixe de luz no olho que, quando refletido, consegue mostrar as estruturas do fundo do olho. Então, cada um desses problemas, cada uma dessas imagens a fundoscopia nos apresenta, tem características próprias. No caso aqui, por exemplo, a gente tem uma característica de um olho normal, tá? Que a gente pode ver estruturas visíveis, nós temos aqui o disco óptico, nós temos aqui alguma parte de vasos sanguíneos, vemos uma boa refração, e mesmo assim, dentro do nosso dataset, algumas imagens de olhos normais apresentam uma qualidade, apresentam pontos de luz, apresentam falta de foco e alterações de cor também. Além disso, a gente tem que verificar as diferenças entre um olho normal e um olho com catarata, olhos com diabetes, degeneração macular e todas as outras 7 classes de doenças que a gente está verificando aqui. Então, por exemplo, no caso da catarata, é fácil notar a ausência de estruturas internas. A gente não consegue ver o disco óptico, a gente não consegue ver a mórula, a gente não consegue ver a mácula, a gente não consegue ver as estruturas venosas do olho. E então é fácil verificar que não é uma catarata, que se trata de uma catarata. No caso da diabetes, a gente vê manchas amareladas ou manchas vermelhas, que são microaneurismas ou vazamento de lipídio por conta do açúcar que está no sangue, né, que danifica essas artérias. No caso da degeneração macular, a gente tem a mesma situação, né, manchas amarelas que podem ocorrer, mas em outras posições do olho. Então, tudo isso daqui apresenta desafios quando a gente fala de algoritmos de visão computacional. No caso do nosso dataset, inicialmente ele veio com a classificação do diagnóstico por paciente. Então, no caso do paciente que tem catarata, ele pode ter vindo com a catarata num só olho e ele é classificado como catarata pelos 2 olhos. Então, a gente teve que fazer essa filtragem e reclassificação. Além disso, excluímos imagens ruins com o próprio parecer do especialista, fizemos algumas transformações. Então, basicamente, na nossa reclassificação, a gente classificou o trabalho do próprio médico, né, que são as palavras-chave do médico, nas nossas classes de doenças, para a gente conseguir fazer o treinamento das nossas redes, dos nossos algoritmos. Por fim, a falar um pouco sobre a distribuição dos olhos, né, das doenças que estão classificadas no nosso dataset. 40% do nosso dataset são de olhos normais, e os demais são divididos em diabetes, catarata e outras doenças, né, sendo a mais predominante a diabetes. A gente, então, começou com a abordagem clássica e depois a gente tentou resolver o mesmo problema utilizando Deep Learning com redes convolucionais. Então, Fabiano, você pode falar um pouquinho como é que é uma das nossas abordagens clássicas que a gente desenvolveu? Hum. Então, a primeira abordagem clássica que tivemos foi de um algoritmo de detecção para catarata. E aqui no slide a gente pode ver um fluxograma da lógica geral desse algoritmo. Então, a primeira etapa que a gente faz é carregar a imagem e equalizar o contraste. Algumas imagens, devido a como foi realizado o teste, o exame, pode ter um brilho maior, um brilho menor, alguns problemas assim. Então, a equalização do contraste faz com que as imagens fiquem mais niveladas, né? Em seguida, a gente converte para grayscale, para escala de cinza, e logo em seguida a gente faz o que a gente chamou de image padding. As fotos dos exames do olho, se não forem processadas com esse image padding, tem um problema no momento de detecção de bordas, que a borda do olho é detectada. E isso não é interesse para a gente. O interessante são as características internas do olho, as veias, pupila, essas bordas que a gente quer detectar. Então, para evitar a detecção do olho em si, como borda, a gente faz esse image padding, que é basicamente cortar as partes de fora do olho. E em seguida, depois do image padding, a gente detecta bordas usando o Canny. E dessas bordas a gente configura os pixels para ou 0 ou 255, faz uma contagem dos pixels de valor 255 e compara com um threshold, um limiar. Esse limiar vai determinar se é catarata ou não, né? E se a gente passar o slide, a gente vê aí o exemplo que fica bem claro a lógica desse algoritmo, né? Se a gente vê ali no olho de cima,
um olho normal, dá para ver que o Kenny detecta várias bordas, né? Já num olho de catarata, ele não detecta ou nada ou simplesmente um pontinho no centro. Então a gente consegue definir um threshold em que se não tiver pixels suficientes, é catarata, e se tiver muitos pixels, então não é catarata. E assim a gente faz essa classificação de sim ou não. Os resultados que a gente obteve foram razoavelmente bons, verdadeiros positivos 69% e verdadeiros negativos 97%. Então a gente teve uma taxa muito grande de detectar que não é catarata e uma taxa razoável de detecção de catarata. Entretanto, também teve o problema de ter vários falsos positivos, né, de 46,5%. Mesmo assim, ainda consideramos um resultado bem razoável de positivo. Bom, outro experimento que a gente fez na parte clássica, esse aqui eu vou falar bem rapidinho, até porque ele não foi bem sucedido, a gente tentou usar esse VM para classificação de imagens, né? Então, a ideia desse experimento era inicialmente fazer uma extração de features das imagens, através da transformada de Fourier, a gente convertia do domínio de espaço para o domínio da frequência, e com base nos dados dessa transformada de Fourier, a gente fazia alguns cálculos estatísticos para obter algumas features, né? Com percentil, média, desvio padrão, etc. Também cálculo de entropia e zero mean crossing, né? E aí, com base nesse novo conjunto de dados, a gente fez um treinamento baseado no nosso label, né? Um treinamento supervisionado, utilizando o próprio PyTorch para classificar com esse VM, e obtivemos esses resultados, né? Que não foram resultados muito bons. O melhor resultado que a gente obteve foi na detecção de glaucoma com 59%. Mas, basicamente, só para reportar uma das nossas tentativas. A gente tentou vários algoritmos para conseguir resolver esse problema com a abordagem clássica, que se mostrou bastante difícil. Tá? E logo em seguida, a gente já partiu para a abordagem com Deep Learning, né, usando redes convolucionais. A ideia é, primeiro, fazer um modelo, uma forma que a gente consiga ter um modelo com entrada na rede, que a gente define uma rede diferente, convolucional, para que a gente consiga treinar vários tipos de redes, fazer o backpropagation e forward propagation, conforme a literatura, né, e conforme o próprio PyTorch. A gente também definiu uma possibilidade de usar layer freezing e tivemos alguns resultados. Tá? No caso do modelo da rede, a gente tem basicamente um construtor que a gente consegue passar diversos modelos de rede. A gente pode verificar várias arquiteturas para saber qual que é a que se encaixa melhor. Né? A partir definido o modelo da rede, a gente tem um método de treinamento que ele basicamente pega uma função de cálculo de perdas, passa o forward propagation, depois ele faz o back propagation e, utilizando um otimizador, ele vai fazer o treinamento dos pesos da rede. Uma outra possibilidade que a gente desenvolveu foi de fazer o layer freezing, que significa a gente conseguir pegar uma das camadas, qualquer camada, e impedi-la de ser treinada. E assim a gente consegue modificar só uma das camadas e verificar se a gente consegue obter um resultado melhor ou pior fazendo dessa forma. Os resultados que a gente obteve com a arquitetura, com redes neurais de aprendizado profundo, os melhores resultados foi por sugestão do professor, né, de a gente utilizar a ResNet. A gente utilizou a ResNet 18 com acerto de 82,48% e a ResNet 34 com 81,66%. Impressionantemente, a ResNet 18, apesar de ser mais simples, teve um resultado bem melhor. Tá? Não, bem melhor não, mas um pouco melhor. O melhor caso, no caso da ResNet 18, foi o olho normal, com 92,34% de acerto, e no caso da ResNet 34, o melhor resultado foi a detecção de miopia patológica. Então, basicamente isso. Nosso trabalho, a gente viu, né, o que é a fundoscopia, que é um exame não invasivo, comumente realizado para detectar esse tipo de doença. É um exame importante, porque com ele o médico consegue acompanhar como é que está o exame do fundo do olho, evitar doenças que, inclusive, podem gerar perda de visão, mas que, na verdade, muitos desafios são apresentados quando a gente fala de visão computacional, especialmente pela qualidade das imagens, né? Dependendo do ângulo que é feito, dependendo do jeito que é feito, do equipamento, ocorre mudança de cores, ocorre a existência de brilhos excessivos, de imagens que são tiradas fora de foco, e, de qualquer forma, a abordagem clássica se mostrou rápida para a detecção da catarata, no nosso caso, que a gente focou apenas na catarata, porém com uma precisão relativamente baixa, né? Tendo uma boa precisão, sim, no descarte do diagnóstico.
Já no caso do Deep Learning, mostrou bons resultados em classificar as imagens, embora tenha demorado um certo tempo para treinar e também para verificar as imagens. Basicamente isso. Vamos mostrar aqui parte do que foi feito. Na estrutura do projeto, basicamente, a gente dividiu o projeto em uma pasta para a parte clássica, uma parte para a pasta Deep Learning. Então, quem estiver verificando o código que está publicado no GitHub vai conseguir achar facilmente, tá? Nesse arquivo da Cataract Detection, a gente tem toda a parte da detecção da catarata que o Fabiano explicou bastante bem durante a parte anterior do slide, tá? Pode ser acompanhado toda a parte do algoritmo. Esse arquivo aqui de classificação SVM tem a nossa tentativa de classificação com SVM, utilizando a extração de features, utilizando o treinamento da rede. E na parte de Deep Learning, a gente vai ver vários arquivos que trazem as múltiplas arquiteturas que nós utilizamos, né? No caso aqui, por exemplo, a arquitetura ResNet 34, com uma parte de rede totalmente conectada linear, que começa com 1000, o input features de 1000 e termina com o número de classes que a gente tem. Temos a parte de ResNet 18, a utilização também de AlexNet. Todos esses exemplos estão na parte do Deep Learning e podem ser acessados, né? Também a gente verificou aqui um classificador customizável, que a gente construiu a nossa própria rede convolucional, apesar de que ele não teve um desempenho tão bom comparado com os demais classificadores. Mas basicamente isso, né? Todos esses modelos de redes neurais, eles utilizam a nossa classe que a gente construiu para facilitar o treinamento, né? Então, você passa basicamente o modelo da rede neural e você usa as funções úteis para poder fazer a classificação, tá? E basicamente é isso. Obrigado aí por ter assistido e qualquer coisa, estamos aí. Obrigadão. Falou.